Hora do debate, boa noite e seja bem-vindo ao Grande Fórum. Estamos em mais uma semana e vamos debater alguns dos assuntos que marcaram a atualidade política da última semana. Hoje convidamos Arsénio Zunguze, convidamos Américo Ubisse e Dias Letela, a quem saúdo e dou as boas-vindas aqui no Grande Fórum. Antes de avançar para os nossos temas, como já sabem, primeiro tem espaço de 1 minuto para avançar com aquele que é o tema que para si marcou os últimos 7 dias. Começo consigo, Dias Letela. Muito boa noite novamente. Qual é o tema que para si marcou a semana? Muito boa noite. Em primeiro lugar, saúdo aos colegas do painel, saúdo ao povo moçambicano e saúdo em viva voz as forças de defesa pela passagem de mais um aniversário. Estamos a dizer que é esta força que desde 64, esta geração de 25 de setembro tem dado, dependendo das gerações que vão aparecendo, vai dando aquilo que é o punho, aquilo que é a garra, naquilo que é a defesa da nossa soberania, e acho eu que merecem atenção especial, por isso parabenizo e saúdo, mas também queria saudar o mais alto magistrado da nação e comandante em chefe, que tudo tem feito para que a cada dia possamos ter frentes e caminhos para restabelecimento da paz, quer na Zona Norte, quer na Zona Centro. Como tema da semana é, sim, a passagem dos 56 anos das forças de libertação do nosso país. Como dizia, é uma geração que marcou o país e vai marcar para sempre, porque são jovens como nós, que largaram suas famílias, largaram as suas forças e dedicaram-se à causa de Moçambique, esta geração de 25 de setembro, e hoje é justo que Moçambique se curve, é justo que Moçambique reconheça esta entrega. Por isso, para mim, o marco da semana é a comemoração de 25 de setembro, que é o dia de todos nós, não só das forças, mas o dia de todos nós, uma vez que é por nós que esta força dedicou-se, é por nós que esta força entregou-se à causa dos moçambicanos, à causa da defesa da nossa soberania. Américo Ubisse, o seu fato da semana. Primeiro queria cumprimentar os meus colegas do painel e aproveitar a ocasião para cumprimentar e saudar todo o povo moçambicano, particularmente por ocasião da celebração de 25 de setembro. E a minha escolha é justamente 25 de setembro. É uma data histórica de todos nós. Infelizmente, hoje podemos querer conotá-la apenas com uma formação política, mas esta data é de todos os moçambicanos. Quis a história que assim fosse e que estivesse algum movimento. É preciso lembrar que nessa altura existiam vários movimentos. Todos eles se congregaram em torno de um só movimento. É por isso que se confunde isto. Mas é urgente na nossa análise e com o processo da construção do Estado de Direito, irmos aprendendo o que nos une a todos nós. Esta data nos une porque dela merecemos a liberdade e a independência de que vivemos deles. Nesta data nos inspiramos por desafios do presente, quando o país está perante uma ameaça terrorista. Esta data serve de fonte de inspiração para que todos nós, tal como no passado, independentemente das nossas diferenças políticas, ideológicas, rássicas, étnicas, nos unamos em torno da defesa da pátria, cuja soberania está ameaçada, particularmente na província de Cabo Delgado. Pois, Arsénio Zunguze, seu fato da semana. Bem, primeiro cumprimentar os caríssimos telespectadores, agradecer aqui mais uma vez o convite Mídia Mais TV, cumprimentar os meus colegas de painel, dizer que não vou fugir aqui do tema relativo ao 25 de setembro, dia das FADM. Portanto, quero aproveitar este momento para saudar as forças de defesa, as Forças Armadas de Moçambique, que têm se engajado no sentido de procurar devolver aqui um bem preciosíssimo e um dos mais importantes bens de uma sociedade, que é a paz. Portanto, quero me juntar a toda a onda de apoio moral às forças de defesa
de Moçambique, no sentido de encorajá-las para que continuem e procurem, dentro das dificuldades existentes, devolver aqui a paz à sociedade moçambicana. Pois, muito obrigado por terem deixado aqui os vossos fatos da semana. Vamos ao nosso primeiro assunto de debate. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República enviou uma carta ao Conselho de Estado a pedir a autorização para que se ouvisse um dos membros do Conselho de Estado, Armando Emílio Guebuza, no âmbito das investigações que estão a ser feitas para esclarecer o caso das chamadas dívidas ocultas. Dias Letela, começo consigo. Este assunto já fez correr muita tinta, já está um pouco amadurecido e é por isso que trouxemos aqui para debate. Reagindo a esta solicitação, o antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, disse que estava a ser perseguido. Isto não era com um intento jurídico que se parece estar aqui a avançar. Pergunto-lhe mesmo, começando por aí, o que é que isto aqui lhe parece? Perseguição política ou um processo normal jurídico? Bem, em linhas gerais, indo direto à pergunta, eu tenho que assumir até prova em contrário que estamos perante um processo normal. A PGR, face aos processos que tem, goza desta prerrogativa de o fazer. O presidente honorário, Armando Emílio Guebuza, até a data do arranque desta confusão ou do arranque deste processo, olhando para aquilo que são as dívidas que se considera serem ocultas, que não são ocultas, se fossem ocultas não estariam à tona, era o chefe do Estado. Disse que são ocultas porque foram contratadas sem a informação à Assembleia da República e outros órgãos que deviam ter sido informados. Sim, eu dizia que o presidente honorário até a data era o chefe do Estado moçambicano. E uma vez sendo chefe do Estado moçambicano, é justo que a cada passo que o processo vai dando, ele seja notificado para esclarecer aquilo que foram os desenrolares destas dívidas. Não acho eu que estejamos numa situação de uma perseguição política, à medida em que não é a primeira vez que o presidente honorário é chamado a esclarecer em torno deste processo. Aliás, ele diz que há quesitos que não estão claros. Aliás, há indícios de que até o presidente da República, em algumas vezes, foi questionado situações que dizem respeito a estes processos. Então, é um processo, ou são processos em que vão exigindo esta dinâmica à medida em que o tempo vai passando. Eu acho que estamos perante duas situações. Uma é, como se é que é isto que aconteceu. Uma são as formalidades de requisição de um cidadão para ser ouvido. Há pessoas que gozam de um foro especial, que é o caso do presidente honorário, uma vez sendo membro do Conselho do Estado. Não só observando este processo, ele tem esta prerrogativa de se queixar, mas não olhando para o lado partidário, porque olhando para o lado partidário ou perseguição política, há que termos em conta que até esse ponto o presidente honorário não foi feliz, à medida em que ele mesmo sempre ensinou que os problemas que têm a ver com o partido devem ser vistos a nível dos órgãos. Acha que ele está-se a vitimizar? Bem, é aquilo que eu disse, eu tenho que ser um pouco cauteloso ao analisar esta situação. Tudo vai ter um posicionamento final ou um juízo final no futuro, tendo em conta que neste momento o que está a acontecer são especulações a nível das redes sociais. O que sabemos de concreto é que o presidente honorário Armando Guebuza foi notificado pela PGR. O que sabemos é que o Conselho do Estado reuniu para deliberar se ele pode ou não ser ouvido, e são estas as formalidades. Então, se não foi feito isto antes, logicamente que pode sim se apresentar, pode se queixar, mas eu não estou dentro daquilo que é o processo, não tive acesso ao processo. Se houve uma situação de uma notificação direta ao presidente, sem passar pelo Conselho do Estado,
os advogados, os assistentes do presidente Guebuza. Mas a Procuradoria apresenta alguns documentos que dão conta de que foi feita esta notificação ao Conselho de Estado. Sim, por isso que estou a dizer, se houve este mecanismo, o presidente não está acima da lei, o presidente Guebuza não está acima da lei, é normal que seja ouvido. Aliás, não estamos em sede de julgamento, estamos em sede apenas de busca de informações. Aliás, olhando para aquilo que é o estatuto do presidente Guebuza, é justo que seja o primeiro a se esforçar, a mostrar esta colaboração com a justiça para que os pequenos possam seguir. Agora, se não houve este seguimento, como eu disse inicialmente, temos que assumir que houve erro por parte da procura. O presidente Guebuza essa vontade de seguir para inspirar aqueles que chamou pequenos a esclarecerem? Bem, é preciso ter em conta que, independentemente daquilo que é a situação um pouco desconfortável que o presidente Guebuza apresenta em torno deste processo, no fim ele assumiu que vai se apresentar, vai ser ouvido e vai prestar as devidas declarações. Como eu dizia, há muita coisa ainda por se cavar para percebermos se a Procuradoria usou as devidas formalidades para a requisição ou não, para que possamos fazer o juízo e balançar se há ou não o lado. Mas o que eu quero deixar claro é que, a quando da tomada de posse do presidente Guebuza, uma das apostas foi o combate à corrupção, ou foi combate a males dessa natureza, e é normal que neste mandato, liderado pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi, note-se este aperto em termos de esclarecimento. Eu disse, não é condenação, é esclarecimento. E é isto que vai fazer com que o país ande, à medida em que os pequenos vão perceber que o governo liderado pela Frelimo tem vontade de o fazer. Então, eu acho que nós estamos numa sede de perseguição política, existindo, não seria nesses moldes. Estamos numa situação, sim, de a Procuradoria fazer o seu trabalho, e à medida que o tempo vai passar, várias outras pessoas poderão ser chamadas para esclarecer em torno deste processo. Doutor Américo Ubice, houve a solicitação que houve, depois seguiu-se um conjunto de informações, grande parte delas, e as que mereceram mais destaque, dão conta de que o presidente, ou o antigo presidente da República, não se sente à vontade com a forma como os processos estavam a ser tratados. Cito novamente, no seu discurso lido no Conselho de Estado, diz que há alguns quesitos que não o deixam à vontade, de que ele pode estar a ser vítima de perseguição política. Diz no seu discurso que há tentativas de amputá-lo politicamente. Assim, o que é que lhe parece? Isto é mesmo uma perseguição política ou é um processo jurídico normal? Tendo em conta, sobretudo, que era o Presidente da República na altura dos fatos que pretendem ser esclarecidos. Devo dizer, em primeiro lugar, é que o Estado de Direito impõe o que está acontecendo no terreno. A aplicação efetiva dos procedimentos do Estado de Direito tem obrigações para as instituições, tem obrigações para o cidadão. E nesta aplicação não há discriminação quanto ao estatuto social, político, nem grupo étnico. Todos estão em pé de igualdade. O que aconteceu em Moçambique é que durante vários anos as instituições do Estado não funcionaram como deviam funcionar. Não era corrente que tomasse decisões desta natureza, solicitar quadros de alto calibre social, do ponto de vista político e até, algumas vezes, econômico. E isto foi parecendo como se fosse uma norma social e jurídica. Então as pessoas não estavam habituadas a isso. Mas não é isso que a lei diz. A lei tem de ser aplicada de forma igual para todos. É por isso que nessa altura, se lembrar, falava-se muito dos intocáveis. Os intocáveis não fazem parte da figura de funcionamento normal num Estado de Direito. Ora, quando as próprias instituições, com o advento da aplicação efetiva do Estado de Direito e da pressão social, quer da sociedade civil e dos grupos políticos ativos, se libertam, em primeiro lugar, as próprias instituições, então, paulatina e gradualmente, vão percebendo que têm que caminhar. E caminhar no Estado de Direito significa
aplicar a lei de forma efetiva. É neste contexto que surge a solicitação ao presidente Guebuza para que tenha a oportunidade de se explicar nas zonas de penumbra, segundo demonstra a Procuradoria-Geral da República. Mas, por outro lado, esta libertação não se confina apenas às instituições, liberta o próprio homem, independentemente do seu estatuto. E o presidente Guebuza, quando no seu discurso traz uma abordagem não comum em que, de forma pública, reclama, isto cria um constrangimento a outros e a ele próprio, mas neste momento ele estava a libertar-se. É por isso que uma formação política como a RENAMO teria lutado durante muito tempo para que houvesse a liberdade de expressão. E quando ele se exprime, também tem de ser entendido como um homem que está gozando do direito que tem do exercício do que a Constituição lhe concede. Ou seja, não há nada de estranho neste processo. Não há nada de estranho, o que provavelmente não faz parte dos hábitos, do modo de vivendo e a aplicação efetiva das normas no Estado de Direito. Mas o mais importante ainda é a oportunidade que o Estado de Direito oferece a todo cidadão, independentemente da sua cor política, de se libertar. A libertação é feita para o cidadão comum, mas a libertação é também para o cidadão da elite política e econômica. E aqui encontramos isso. Ora, claro que existe quem não deve, não teme. É verdade, quem não deve, não teme. Mas mais do que isso, devemos apreciar o processo de libertação, que parece que é uma contradição. Adver que a democracia mundial, onde funciona de forma efetiva, é assim. Qualquer cidadão tem o direito, por consciência e responsabilidade própria, de expor as suas ideias sem e fugindo das barreiras político-partidárias. E é isto que o presidente Guebuza, neste caso concreto, o fez. Saiu daquela exigência de que só pode pôr os seus pensamentos, suas visões e ideias apenas em foros próprios do partido, porque a Constituição é maior do que o partido. A Constituição confere este direito da liberdade de expressão fora do quadrado rígido definido pelo partido. E ele transcende e sai disto. Nós temos que dizer, isto é bom, quando o cidadão se liberta, independentemente do seu estatuto social. Mas é também bom quando as próprias instituições se libertam e tentam caminhar exercendo aquilo que são as obrigações que o Estado de Direito impõe na sociedade. Obrigado. Arsénio Zungus, há muitas teorias que se avançam aqui, vitimização, meio de perseguição política no âmbito deste processo todo. O que é que assim lhe parece? Bem, primeiro, eu gostaria, muito honestamente, de acreditar que há uma reorientação do sistema de justiça no sentido de procurar restabelecer-se na sociedade e efetivamente exercer aquilo que é o seu devido papel. E este poderia até ser um exemplo desta situação. Mas que as instituições ficaram mais fortes ou que servem a quem está no poder? Bem, eu já ia chegar aí. Portanto, há duas perspectivas neste processo. Primeiro, há a perspectiva do próprio sistema de justiça atuar, pelo que me parece, está a atuar dentro daquilo que está previsto no quadro legal vigente e no quadro normativo de requisição do cidadão Armando Guebuza para audições desta natureza. Portanto, penso que por aí não se contesta de alguma forma este procedimento. Portanto, foram seguidos todos os procedimentos que são exigíveis para que o ex-presidente fosse ouvido. Mas também me parece que esta situação pode estratificar um elemento que eu acho que é fundamental, que é mesmo o início das guerras internas de sucessão no próprio Partido Frelimo. Portanto, na minha perspectiva, me parece que, diferentemente das situações anteriores em que as guerras de sucessão eram muito bem geridas no fórum partidário, desta vez estão a sair para a sociedade. Portanto, estamos a perceber que evidentemente existem duas ou mais alas dentro do partido e que procuram encontrar protagonismo. Processo jurídico.
Bom, por isso que eu digo, analisem duas perspectivas, a perspectiva política e a perspectiva jurídica. Me parece que a perspectiva jurídica, ela por si ocorreu com regularidade e, portanto, mas também eu fico um pouco cético relativamente à reorientação do próprio sistema de justiça no sentido de exercer o seu papel na sociedade. Penso que, tal como estava a dizer, e vou chegar lá, neste caso específico, o sistema de justiça pode estar a corroborar com um tipo, vamos lá dizer, de ações antecedentes associadas ao próprio poder político. Ele está a reboque do poder político. E esta é uma estratificação muito clara. Porque, se formos a olhar, nós estamos neste momento num período em que começa o processo de sucessão dentro do Partido Frelimo. E nessa perspectiva, temos o ex-presidente Armando Guebuza, que ainda tem um grande peso de influência relativamente àquilo que é a orientação deste processo de sucessão. E, de alguma forma, também as fricções que existiram neste mandato entre o presidente atual e o presidente anterior podem também dar uma perspectiva de autoproteção de algumas elites internas do partido e, desta forma, estarmos aqui a ter uma tentativa de fragilização ou de retirada de poder de influência, do exercício de influência no processo de sucessão para a garantia de continuidade de posição de poder de alguma ala dentro do... Esta postura que levanta a hipótese que os órgãos de justiça podem estar a tomar não compromete o processo, tendo em conta que quem lidera hoje também tinha uma posição importante e estava num setor importante no âmbito da contratação das dívidas. Bem, o presidente Guebuza sempre comentou relativamente a este tema das dívidas como sendo o idealizador e não o operacionalizador. E, de alguma forma, até me admira o facto de manifestar que não se sente seguro com o sistema de justiça. Que ele mesmo ajudou a criar. Exato. Ele, como ex-presidente da República, como presidente, um elemento fundamental na construção do Estado. E, por sinal, esta atual procuradora foi ele mesmo que o conduziu para esta posição. Portanto, me causa muita estranheza essa posição do atual presidente, mas tudo resvala, na minha perspectiva, nas fricções internas existentes dentro do partido e, provavelmente, isto também pode ter a ver com alguma ideia de que, possivelmente, certas elites ou certas figuras jamais seriam, vamos lá dizer, expostas numa situação como esta. Portanto, o presidente Guebuza provavelmente achasse que esta situação das dívidas fosse gerida pela força da sua figura como presidente e pela força do partido e jamais pudesse chegar a um nível em que ele próprio pudesse ser ouvido, sendo um elemento importante neste processo. Embora diga que ele é um idealizador e não operacionalizador, daí não tem nada a ver com os contornos operacionais, mas é estranho porque teme o processo. Portanto, nessa perspectiva, acredito que ele próprio está-se a confundir relativamente à forma como tem gerido esse processo. Você acha que o antigo presidente teme o processo, apesar de aparecer a dizer que também quer ver esclarecido? Ele próprio, nas aparições anteriores, dizia que não tem nada a ver com esta situação e, de alguma forma, ele não esteve no processo operacional. Não me parece que hajam elementos que o comprometam a ponto de temer ou de estar aqui a achar que é estranha esta posição da Procuradoria-Geral da República, o que me parece completamente irregular. Inclusive, todos os procedimentos para a sua audição foram cumpridos. Portanto, não há nenhum problema relativamente ao processo em si. Parece que é muito normal, sendo ele o idealizador do processo. Portanto, irá esclarecer em fórum próprio. Agora, a questão da perseguição, do ponto de vista político, me parece que ganha algum alento quando estamos numa situação em que o processo de sucessão está aí a vir e há fricções muito evidentes entre o atual e o antigo presidente, e há alas, e sempre existiram dentro do partido, mas no caso específico estamos a ver que este barulho, entre aspas, está a sair para a sociedade muito antes de chegar a hora. Pegando nesta deixa que colocou aqui o Arsénio, era mesmo a questão que iríamos avançar com ela, destes levantamentos de supostos conflitos dentro do Partido Frelimo. A defesa de Armando Emílio Guebuza faz a mesma colocação e diz que tudo piorou depois de uma palestra que o presidente Armando Emílio Guebuza foi dar na Universidade Eduardo Mondlane, onde falou da intolerância. Dias Letela, há ou não, na sua perspectiva,
perspectiva este conflito dentro do seu partido? Bem, mesmo sem me fazer essa pergunta, eu já preparava-me para reagir em torno daquilo que o colega do painel dizia. Na Frelimo não há divisionismo como muitos acabam assim interpretando. O que acontece na Frelimo é livre escolha. O que acontece na Frelimo é liberdade de expressão. O que quero com isto dizer? É que de congresso em congresso, de reunião em reunião, de 5 em 5 anos, a Frelimo vai fazendo dentro daquilo que são os seus estatutos, dentro daquilo que é a sua diretiva, a indicação de novos membros, mediante a escolha daquilo que é a vontade das bases. É normal que dentro das bases, dentro dessas escolhas, porque um fique um pouco infeliz porque não foi escolhido, mas sempre obedecemos, sempre seguimos aquilo que são os nossos estatutos. Então, é caricato assumir-se que dentro da Frelimo há clivagens. Disse, num passado recente, a Procuradora-Geral esteve a mando do presidente Nyusi, e porque o tempo passou, tivemos novo presidente, continua a Frelimo no poder, o presidente Nyusi confiou à Procuradora-Geral e o processo está a andar normalmente. Então, é preciso que entendamos o que está a criar muito barulho em torno deste processo. Não é a clivagem como tal dentro do partido Frelimo. São os métodos. Eu acho que é isto que o presidente Guebuza reclama. O método usado para a sua requisição. Acha que não houve observância daquilo que deveria ter sido feito antes, apenas toma-se a decisão de reunir. E a sua defesa dizem que alegam a perseguição porque, segundo eles, há um grupo que está a ser ouvido e há outro grupo que não está a ser ouvido e que, na sua opinião, todos eles estiveram, de certa forma, ligados a este processo. Logicamente, o nome diz processo. É que é uma coisa faseada. É preciso que o processo seja guiado em fases. À medida em que vão surgindo indícios que consubstanciam o envolvimento de cada cidadão neste processo, vão sendo chamadas as pessoas para serem ouvidas. Como podemos notar, está claro, temos pessoas já detidas, senão talvez o presidente honorário estaria também detido. Mas não está numa situação que se equipara às pessoas que hoje estão na cadeia. Então, é um processo, temos pessoas envolvidas ou que se suspeita que estejam envolvidas, que ainda não foram ouvidas, que ainda não foram julgadas. Mas o processo, como eu disse, é uma investigação contínua. É uma investigação contínua. Nós temos que assumir isto, que não há, insisto em dizer isso. Qual é a palestra que o presidente Guebuza apresentou? Falou naturalmente daquilo que é o curso normal do processo do nosso país, e dias seguintes o presidente da República apresentou situações que têm também a ver com o curso normal do nosso país. Infelizmente, os inimigos da Frelimo cruzaram isto e entenderam como se fossem clivagens dentro da Frelimo. Inclusive os advogados de defesa. Havendo problemas, o presidente Guebuza é maduro o suficiente, tem dentro da Frelimo espaço suficiente para pedir até em sede da Comissão Política, que é o órgão mais alto do nosso partido, para ser esclarecido por que está a passar por essas perseguições. Se não o fez, se a Comissão Política ainda não reuniu, o Comitê Central não reuniu e o presidente Guebuza apresentar, até prova em contrário, estamos perante situações de agitação, situações do Facebook, do WhatsApp, situações de calúnia, situações de querer pôr a Frelimo. Porque chama inimigos da Frelimo. É isso mesmo. Num jornal, ontem, por exemplo, vi um jornal que falava do ministro Celso. São inimigos da Frelimo, que à medida que os processos se aproximam, eles vão criando, eles mesmos
tentam intrometer-se, tentam entrar, tentam infiltrar-se dentro da Frelimo para criar problemas, para criar divisionismo. Mas, felizmente, a Frelimo, desde a sua criação até hoje, soube ultrapassar, soube reunir, soube ter esta coesão, e mais uma vez digo perante este painel que o que vai acontecer é que no fim a Frelimo vai eleger o candidato que vai suceder o camarada presidente Guebuza dentro de coesão, dentro Concorda daquilo com as correntes que dizem que só um congresso resolve isto? Porque é a reunião, é a magna reunião da Frelimo. A reunião que decide é o Congresso. E se é o Congresso, estarão lá representados os membros desde a base até o topo, para decidir aquilo que é a vida da Frelimo. É isto que temos que esperar e não basearmos nas especulações que as pessoas vão apresentando. Isso são falácias que no final das contas acaba não sendo isso que é o resultado que a Frelimo traz naquilo que é a sua longa experiência. Eu penso que está aqui, primeiro tenho que parabenizar pelo grande gesto de retórica, eu fiquei bastante impressionado e aprecio. Eu penso que está aqui claramente vista uma das formas de atuar de alguns elementos do Partido Frelimo, que acham que as pessoas que têm opiniões diferentes, o Partido Frelimo tem grande responsabilidade na sociedade, porque lidera o governo. Portanto, não está à margem dos comentários da sociedade, do olho da sociedade relativamente à forma como se comportam. E não é porque as pessoas comentam e tentam agregar valor, trazer contributos para melhorar esta máquina, que são inimigos do Partido Frelimo. Porque eu saiba, num Estado de direito democrático, onde as liberdades instituídas podem ser exercidas, não se pode concluir inimizade com um partido simplesmente por criticá-lo. Portanto, penso que é um elemento fundamental e eu acho que faz parte da cultura de alguns elementos do partido acharem que todo mundo que traz um comentário contrário é inimigo. Agora, a outra questão que eu coloco é que eu queria saber qual é o procedimento que o presidente Guebuza esperava que fosse seguido para que fosse chamado a dar essas declarações. Foi seguido todo o protocolo legal vigente. Tudo foi seguido. Então, não percebo qual é o procedimento que esperava. Portanto, é esta questão também levantada pelo colega aqui, de moçambicanos grandes e pequenos, em que os grandes esperam que têm que ser acarinhados de uma forma e os pequenos têm que ser puxados com chamboco para ir falar. Portanto, é este outro problema. Portanto, caríssimos convidados, temos de avançar para uma breve pausa. Não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Segundo bloco do Grande Fórum, mais uma vez seja bem-vindo. Estamos a falar da solicitação da PGR ao Conselho de Estado para que o presidente, ou antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, seja ouvido no âmbito da investigação sobre as dívidas ocultas. Arsênio Zunguzo, volto a si para analisarmos estes últimos desenvolvimentos que houve em torno deste processo todo. Disse o presidente Armando Emílio Guebuza, no seu discurso lido no Conselho de Estado, há um parágrafo que vem até com as devidas aspas, onde diz: nós, quando entramos na Frelimo, tínhamos um propósito de libertar a pátria. E depois temos algumas reservas, que podemos chamar reservas morais do partido, como Mariano Matsin, que apareceu num jornal a dizer que Guebuza não é corrupto. Que impacto isto tudo, este discurso e esta posição de Mariano Matsin pode ter na interpretação dos autos ou no andamento do processo? Bem, respectivamente ao andamento do processo, eu acho que é de alguma forma irrelevante esta questão, porque o processo versa sobre uma matéria muito afastada da questão heróica do presidente Guebuza. Agora, eu penso que é uma mensagem indireta que o presidente Guebuza está a querer transmitir, trazendo essa retaguarda moral de ser um... Está a exigir respeito. Exato, eu ia por aí. Está a exigir respeito e fazer perceber a todos os outros intervenientes ou os possíveis perseguidores de que tem que ver bem a quem estão a perseguir. Portanto, eu acho que é esta mensagem que está a querer ser passada. E esta do Mariano Matsin? Bem, esta do Mariano Matsin também pode estar em volta daquilo que eu já me referi anteriormente. O presidente Guebuza é uma figura que arrasta consigo outros elementos importantes do Partido Frelimo. E esta posição também pode alavancar a ideia de existirem segmentos dentro do partido. Portanto, nós temos agora, o presidente Nhusse
Portanto, olhando para aquilo que é o histórico dos presidentes do Partido Frelimo, é mais jovem, tem menos exposição, experiência nas questões do processo de libertação. Teve uma participação, vamos lá dizer, não na mesma perspectiva, tal como Chissano, Samora e Guebuza. E, portanto, hoje o que está a aparecer é que, entre aspas, os miúdos estão a querer perseguir as reservas morais que arrogam-se de ter libertado o país e têm esta a perspectiva também de ser reservas morais do país. Portanto, e penso que este discurso está em volta desta perspectiva de querer fazer perceber a todos que ele não é qualquer, ele é alguém não só que está a construir o Estado, mas também é alguém que para que o Estado nascesse dependeu muito do esforço dele e de alguns segmentos dentro do próprio partido. Embora, para mim, este discurso é importante e eu atribuo a sua razão ao presidente Guebuza, mas é preciso desamarrar esse tipo de discursos a um certo segmento dentro do Partido Frelimo, porque o processo de libertação do país não foi só deste grupo de elementos, que eu respeito bastante e admiro a sua bravura, mas todos os moçambicanos colaboraram no processo de libertação. Portanto, agora, isto não desamarra o presidente Guebuza do processo que decorre neste momento. Claro. E pelo que me parece, mais uma vez, ele contradiz-se indiretamente, portanto, tentando trazer aqui uma espécie, vamos lá dizer, de uma barreira ou de uma forma de autoproteção, numa situação em que ele próprio dizia que nunca teve participação operacional, que apenas é o idealizador. Sabe? Quem não deve, não teme. O presidente Guebuza enfrenta as autoridades e o caso vai naturalmente se esclarecer. Dias Letela, esta aparição de Mariano Matsinhi, aliado ao discurso que foi feito por Armando Emílio Guebuza no Conselho de Estado, o que é que lhe parece quando aparece durante este processo todo que há e desses levantamentos todos que há de supostas perseguições políticas, quando aparece uma reserva moral do partido a dizer que Armando Guebuza não é corrupto, tratando-se de um caso aqui que envolve algumas ações de corrupção? Bem, é preciso ter em conta que... Parece que Mariano Matsinhi está a tentar ilibar o presidente Guebuza. Bem, não é só o Mariano Matsinhi. Acho que para todo cidadão moçambicano, até prova em contrário, até que o caso transite em julgado, é preciso que tenhamos o presidente Guebuza como inocente, como uma pessoa íntegra. À medida em que o presidente Guebuza... Esta afirmação ultrapassa a presunção de inocência. Sim, mas o presidente Guebuza não foi julgado em nenhum momento. Pois. O presidente Guebuza apenas foi notificado para esclarecer. É preciso ter em conta que a máquina funcional da Frelimo, ela vai permanecer. E o Mariano Matsinhi não é qualquer. Dentro da Frelimo, estamos a falar de figuras proeminentes. E o que se defende é o partido. As pessoas passam, mas o partido vai continuar. E o que está a se fazer neste momento é que o que mancha uma figura como o presidente Guebuza, mancha também a Frelimo. E enquanto não houver provas do envolvimento material do presidente Guebuza, qualquer um deve assumir que ele é inocente. Agora, assumir que é corrupto, estaríamos a acusar sem base. Eu até poderia perguntar ao moderador... Meu trabalho é fazer perguntas. Sim, mas o que eu queria... O presidente... Tem alguns indícios de que o presidente Guebuza é corrupto, não tem? Reafirmo que o meu trabalho é fazer perguntas. Então, o que eu quero dizer neste momento é que o que falou o presidente, o que falou Mariano Matsinhi, falou dentro daquilo que são as suas faculdades mentais, dentro daquilo que é o seu posicionamento e dentro daquilo que é a sua visão. Como eu dizia, se um dia houvesse um julgamento que viesse a condenar o presidente Guebuza, acredito que o próprio membro sênior, que é Mariano Matsinhi, assumiria que ele é no sentido X.
Então é preciso que esperemos que os processos caminhem, é preciso que esperemos que os processos transitem em julgado, para que não venhamos, como eu disse, ferir aquilo que é a nossa Constituição. Esta presunção de inocência, porque estaríamos talvez a levar a nos tornarmos juízes, a nos tornarmos Ministério Público, a fazermos tudo nós, como cidadãos, e condenarmos uma pessoa que ainda não foi totalmente ouvida e ainda não se tomou a decisão final daquilo que é a justiça moçambicana. Pois, doutor Américo Bispo, consigo quer abrir uma nova janela. Recentemente, em entrevista, o presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Vanhandler, reconheceu melhor má governação do município. É do partido Renamo, é um quadro que o partido confiou. Como recebe esta informação quando se está já no segundo mandato e no segundo ano deste segundo mandato? Hipoteticamente de má governação. Ele assumiu de forma concreta que estava a governar mal e prometeu que iria melhorar nos 2 anos que restam. Eu prefiro dizer hipoteticamente porque tive cuidado de analisar vários fatos, falar com ele, perceber o que efetivamente teria acontecido. Mas os grandes democratas chamam de trigo ao trigo e joio ao joio. Aqui não há confusão. Os grandes democráticos a nível do mundo, quando uma coisa não está correta, não tem vergonha de sair e de cabeça erguida e dizer, olha, há aqui problemas. Agora, o que acontece na gestão municipal, é preciso conhecer o histórico. Esta gestão municipal passou sucessivamente por outras formações políticas, pouco transparente na sua gestão. Mas conheceu momentos de sucesso imediatamente anterior a Paulo Vanhandler. Houve um grande acumular de processos mal parados, onde quando o presidente Vanhandler entra, depara-se com isto. Não foi fácil. Era preciso, usando o método SWOT, descobrir quais são os pontos fracos e fortes que devia cautelar. E aqui, onde justamente terá sido mal esses processos interpretado. não surgiram no tempo do anterior edil que foi assassinado? Não. Quem descobre o método SWOT permite-nos recuar no espaço para ver o que aconteceu, para determinarmos qual vai ser o caminho para frente. É justamente neste exercício que o presidente Vanhandler reconhece que aqui há problemas. Há problemas que foram sendo acumulados de gestão político-partidário para outra, então passou da Frelimo, passou do MDM e depois passou para a Renamo. Para ele ter uma gestão correta, era preciso fazer esta análise. E a análise foi feita. É fruto desta análise que, quando ele reconhece que os problemas foram encontrados e, neste momento, os desafios que tem estão sendo superados, de tal modo que, nas suas próprias palavras, porque não são minhas, a gestão municipal hoje, do ponto de vista de limpeza, comparativamente às gestões sucessivas das outras formações políticas. Mas ele precisou de todo este tempo para fazer a análise SWOT das forças e fraquezas. É importante que isto seja feito de forma sistemática. Alia-se aqui alguns processos de corrupção contra a sua gestão dentro do município de Nampula. É justamente isso, porque esta é a única gestão que terá aparecido de forma inclusiva. Na gestão municipal do presidente Vanhandler, vai encontrar que lá estiveram. Ele não expulsou os funcionários que estavam lá e que foram colocados por outras formações político-partidárias, estiveram sempre lá presentes, mas são justamente estes que, habituados à cultura de não transparência e prestação de contas, foram exigindo à margem. O que ele quis fazer foi trazer uma oportunidade de que, sim senhor, nós ganhamos, mas a nossa governação vai ser inclusiva. E eu tive a sorte de poder visitar o município e reunir-me e parabenizá-lo por ter conseguido trazer funcionários de diferentes formações político-partidárias, particularmente a Frelimo e o MDM estavam lá, e ele apenas como o presidente. Portanto, quando se fala de gestão inclusiva, é isto. Infelizmente, não encontrou a boa-fé por parte daqueles que não foram retirados, mas foram dados a oportunidade de continuar num exercício difícil
que se chama de inclusão, quando nenhuma outra formação política já quis demonstrar isso com A mais B, o significado Dr. de Américo inclusão Bisse, na de gestão forma municipal. honesta e curta, o que é que acha da gestão de Paulo Vanhale? É boa ou má? Eu acho que é uma gestão correta, apropriada, porque a gestão correta como é que se mede? Eu sou um gestor por excelência. Sou gestor por excelência, assim me defino. A gestão correta é aquele que diz, olha, quando a coisa está errada, tem que dizer que isso está errado. E ele não tem vergonha de apontar onde que estão os problemas. Portanto, é um homem certo. Pois, Arsénio Zungus, o que é que lhe parece esta aparição ou a citação de Paulo Vanhale dizendo que está a governar mal o município de Nampula e prometendo à população que ia melhorar nos anos ou no tempo que resta do mandato, e esta população, na mesma notícia que é avançada, a dizer que já não confia porque já fez estes pronunciamentos de que iria melhorar no passado e nada aconteceu? Bem, primeiro, aqui a questão de confiança por parte da população ela vai ser vista no processo eleitoral. Portanto, se a Renamo continuar a insistir, efetivamente, no mesmo candidato que ele próprio já assumiu que tem dificuldades no processo de gestão do município. Mas quero aqui elogiar aqui o grande exercício de honestidade do Sr. Vanhale, que tem um caracterizado e, portanto, penso que isto devia ser replicado pelos outros gestores municipais que, numa situação igual, preferem, de alguma forma, furtar-se de prestar, porque este exercício é um exercício de prestação de contas à população. Eu penso que o Sr. Vanhale, como político, agiu bem ao aparecer em frente às câmaras ou em frente aos mídias e assumir que, efetivamente, a situação de gestão do município está difícil, está complicada. A pergunta que se coloca é, só agora... Bem, eu penso que nos anos anteriores, eu próprio... Geralmente são avaliados de forma média depois dos primeiros 100 dias. Eu penso que há neste caso específico, há uma grande mediatização. Eu já tinha visto, já tinha acompanhado que o presidente do município de Nampula assumir em algumas situações, dificuldades em alguns departamentos, por exemplo, o departamento de limpeza, a questão da salubridade, dificuldades de gestão. Portanto, já assumiu várias vezes. Agora, a questão é um problema do Vanhale enquanto gestor do município ou é o problema da inexistência de recursos para que o Vanhale consiga a resolver os problemas do município? Agora, eu não tenho acesso às contas do município, não sei qual é a situação financeira do município, não sei qual é... Pelo Dr. Américo Bisse, de sabotagem, desonestidade por parte daqueles que ele decidiu manter, tem espaço? Eu defendo uma coisa neste processo de autatização. É assim, eu acho que é preciso haver um processo de formação dos autarcas. O que acontece é que os autarcas têm aspirações de ascensão política que efetivamente os conduzem ao processo eleitoral e são eleitos presidentes do município. Mas não existe por parte, acho que deveria ser do Ministério de Tutela, um acompanhamento do ponto de vista de prover recursos intelectuais para que estes gestores possam conseguir responder aqui às grandes adversidades e os problemas que os municípios têm. Paulo Vanhale aparece na mídia a reconhecer má governação. O que é que isto lhe parece? E estas teorias que são aqui levantadas sobre suposta sabotagem que há dentro do aparelho do município, porque há membros de outros partidos que foram mantidos? Bem, primeiro dizer que a posição de Paulo Vanhale não me surpreende. Aliás, não surpreende a ninguém. Mesmo os membros da Renamo não estão surpreendidos ou surpresos com este posicionamento dele. Desde o primeiro dia, eu não sei se há dificuldades, se é indicação por afinidade ou falta de quadros na Renamo. Mas Vanhale, desde o primeiro dia, demonstrou isto, a falta de competência, a falta de qualidade de gestão. Aliás, Paulo Vanhale é professor. E mais do que ninguém, ele é a pessoa mais indicada para se autoavaliar. O que ele fez mostrou muita honestidade, que ele tem mesmo incapacidade de gestão. O município de Nampula não é visto no olhar crítico de apoiantes da Frelimo ou do MDM, até os membros da Renamo. Até dentro da própria Renamo, a nível da Assembleia, conversando, as pessoas reconhecem que foi uma grande falha a indicação de Paulo Vanhale. Agora,
é preciso que quando há esse tipo de problemas, não só o Paulo Varral assumir, mas também o Partido Renamo, porque estamos a dizer que temos ainda 4 anos pela frente. E como é que será a população de Nampula? E Varral não demonstra alguma mudança. A população que diz que não confia nele. Sim, não confia, porque ele não faz nada. Eu vou lhe citar um exemplo. Paulo Varral já foi longe. Foi capaz de ir a uma sessão com um documento que todos nós acompanhamos na mídia. Chegou lá, apresentou o relatório, no fim disse, eu não reconheço isto. Mas é possível. Então, estamos perante um quadro que não tem capacidade de gerir um município. Não serão estas as provas das supostas sabotagens que estão aqui levantadas pelo Dr. Américo Bissi? Porque, segundo diz o Dr. Américo Bissi, o que se pode concluir é que mesmo estes dados podem ter sido manipulados para fazê-lo passar este vexame. Não. Eu já disse, o cidadão Vale não tem capacidade. Já foi deputado, viu o percurso daquilo que foi o dia a dia dele como deputado. O que está acontecendo é que o cidadão Vale está com dificuldades até de se expressar. Eu já tive a ocasião, eu já fui vereador do município, eu já viajei com Paulo Varral para Portugal, tenho o número dele, conhecemos-nos bem, já estivemos em reuniões, tem dificuldade até de se expressar. Então, estamos perante uma falha gravíssima por parte da Renamo, que urge a necessidade de socorrer essa população da cidade de Nampula, que está num abandono total. Então, estamos perante um cidadão que a única coisa que tem de bom é esta sinceridade de reconhecer, mas como dizia o meu colega de painel, se são bons democratas, ou o Varral é um bom democrata, é reconhecer e anunciar a retirada. Não é reconhecer e continuar a prejudicar os municípios. Ele não tem capacidade. Então, é uma situação que merece uma rápida. Se fosse uma situação do processo anterior, estaríamos à espera a qualquer altura de intercalares. Mas estamos numa situação em que a Renamo tem a prerrogativa de fazer alguma coisa para que se chame o segundo posicionado, para que não deixamos os nossos irmãos. A situação que estamos a enfrentar em Cabo Delegado e na Zona Centro, e dissemos que temos que nos unir para ajudar, é a mesma, temos que ajudar a população de Nampula. Está abandonado, está sem edil neste momento, então há uma necessidade de uma rápida intervenção por parte da Renamo, que está a governar o município de Nampula. Aliás, como eu dizia, sabe, Dias, estamos já sem tempo, tem 30 segundos e depois vejo que o Dr. Bissi quer reagir, vai ter também 30 segundos. Sim, falava-se da capacitação. Podemos capacitar de que maneira as pessoas? Se não tem capacidade de gestão, nada vai mudar. A população o município de Nampula tem condições em termos daquilo que é receita própria para no mínimo poder andar, no mínimo colocar aquele município na linha da frente dos tantos municípios do nosso país. Dr. Bissi. Muito obrigado. Eu queria apenas lembrar e voltar a sublinhar que na nossa qualidade de comunicadores temos também os nossos direitos. Eu gostaria que os nossos comentários fossem vistos justamente no quadro deste exercício de direito que temos de comentar, mas não significando necessariamente que qualificam aquilo que existe no terreno. A situação objetiva que descrevemos relativamente ao município... Não reconhece o abandono ao município de Nampula, enquadra-se num processo técnico-científico e que o uso do método SWOT foi fundamental. O que fez o presidente Varral foi exteriorizar aquilo que então, a Renamo acredita na mudança sem passar necessariamente por uma troca de edil? Não, estava a comentar sobre os comentários. Pois, faz parte dos comentários de Latelo, para que fique claro que os seus comentários não são ou necessariamente bastante qualificadores daquilo que é a gestão municipal em Nampula, mas pura e simplesmente é nesta retórica política de querer extrair a vantagem, porque como eu disse, quando por dentro nós lutamos pelo grande princípio de inclusão, de transparência e prestação de contas, e por detrás disso há pessoas que querem autodestruir estes grandes princípios, o que vai acontecer é isso.
Se ele não tivesse feito isso, estaríamos a cometer os mesmos problemas da retórica, enquanto uns assumem a gestão do município e excluem os outros. E ele, se tiver que ser crucificado, tem que ser crucificado porque aceitou o princípio de inclusão, que consigo estaria a transparência e a prestação de contas. E aqui as coisas não correram como ele próprio queria, mas ele está a par e está certo de qual é o problema. Doutor Américo Bispo, eu penso que... 20 segundos, Arsénio, estamos pressionados. Paulo Van Ale, no meio dessa situação toda, tal como disse o meu colega Letela, pode naturalmente apresentar aqui a sua demissão e deixar o cargo à disposição, porque não vale a pena, daqui a mais um mês, fazer mais uma conferência de imprensa, mesmo com o processo técnico que está a ser feito por outras entidades, apresentar esta situação de não conseguir prover aqui soluções aos problemas de Nampula. Ele está livre, pode assumir de facto que não consegue caminhar com o barco e deixar o barco para aqueles que podem o melhor fazer. Até inclusive a própria Renamo deve ter soluções para resolver esta situação. Para não sujar a imagem dele. Bem, a imagem dele penso que já está muito suja. Olhando para o estado da cidade, acho que a imagem, se fosse a comparar com a personalidade direta, está muito... Arsénio Zunguzi, muito obrigado pela presença. Dr. Américo Bispo, muito obrigado pela presença. Dias Letela, muito obrigado pela presença. Obrigado a si que esteve do lado de casa a acompanhar o Grande Fórum. Nós voltamos dentro de 7 dias. Até à próxima.